Estamos iniciando aqui mais um episódio do Sapiência Católica, hoje na presença do Diego Marques e do Abner, para tratarmos sobre o rock, fazendo uma análise musical e crítica desse gênero, que é um gênero musical que provavelmente o gênero musical mais famoso do mundo até hoje, né? Desde o seu surgimento na época do Elvis Presley, os Beatles, até os dias atuais. E como sabemos que o rock, culturalmente, ele é o principal motor da revolução, também, artisticamente, ele busca comunicar más ideias e más influências, né? Mas para tratar desse assunto, trouxemos aqui novamente o nosso amigo Diego Marques, que é músico, para fazer uma análise sobre como é o rock, o que é, etc. Diego, passo a palavra. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, Santa Cecília, rogai por nós. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sinto-me muito honrado em participar deste podcast. E hoje eu fui convidado para tratar sobre o rock. Quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou músico, estudo música há mais de 13 anos e já participei do podcast sobre modernismo e a música sacra. Recomendo que todos ouçam esse episódio. Eu falarei hoje, principalmente, do rock enquanto música, como o Takaki apresentou. Não tratarei das letras, porque é evidente que o rock é uma perdição total, né, pelas letras. Eu falarei, além disso, o rock como música, a partir dos seus elementos, tanto melódicos, harmônicos, rítmicos. E eu acho interessante falar desse tema, porque tristemente, vemos muitos católicos caindo no erro de gostar do rock, etc., como se fosse uma terceira via, né? Eu não. O funk é ruim, o sertanejo, rap, todos eles são lixos musicais, e de fato são, e eu também não consigo ouvir uma música erudita, né? Não consigo gostar, não tenho paciência para tal. Então eu vou para o rock, né? Que a produção musical é melhor, é mais bem feita, mas não vê a petição que o rock é. Sempre que falam, né? Mas esse rock que eu ouço, essa música aqui, não tem nada demais, a letra não é ruim. Ok, a letra não é ruim, mas é além disso, o rock em si, ele é bem ruim. Então hoje eu falarei disso, não mais que isso. Não buscarei falar da letra, mas somente dos três elementos principais que constituem a música. No caso, no rock. Antes do Diego Marques fazer a exposição, convém aqui colocar uma introdução. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que aqui não vamos dizer que é pecado ouvir rock ou coisa do gênero. Claro que depende da música, visto que músicas que contêm palavras obscenas, frases obscenas, que atentam contra a moral ou que escarnecem a moral ou a religião, é claro que escutar esse tipo de música é pecaminosa, principalmente se colocar lá para tocar em público, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que por que que o rock ele não é recomendável para ser escutado. Eu vou colocar aqui uma introdução, um histórico cultural do rock, a partir das suas raízes mais remotas, que começou com o romantismo, quando a música ela passou ter por finalidade alimentar os sentimentos do que propriamente movê-los para o bem e a verdade, mediante o belo. Tá? Que esse é o fim da arte do belo, no geral. E a música é uma dessas artes. Mas com o romantismo, a finalidade passou a ser uma outra coisa. E claro que isso foi, a música foi com o tempo decaindo até chegar no movimento moderno. E junto com o movimento moderno surgiu a indústria fonográfica e a música passou a ser mais industrial e comercial do que qualquer outra coisa. Foi nesse contexto em que começaram a surgir gêneros como o jazz, o blues e o gospel e outros ritmos subordinados, né, dessa época.
Nesse período, também, no 1929, ocorreu a Grande Depressão, quando o capitalismo americano estava em seu apogeu. Depois estourou a Segunda Guerra Mundial, que gerou uma grande convulsão social. E após a Segunda Guerra Mundial começaram a surgir movimentos de contracultura. Por quê? Porque esse movimento de contracultura surgiu no contexto em que todos estavam muito revoltados com o capitalismo liberal, com grandes empresas dominando tudo, com as tiranias que tinham na Europa na época, com a questão da guerra, etc. Tá? E começaram a achar que para se opor a todas essas coisas, ele tinha que criar uma contracultura, que aquele pensamento de contra toda autoridade, aquele pensamento de amor livre, e começa a preconizar liberdade para o uso de drogas e outras coisas. Foi nesse contexto que surgiu o que nós chamamos de movimento beat, tá? Que é um movimento artístico, artístico entre aspas, que preconiza todas essas ideias. Tá? O maior expoente do movimento beat foi um franco-canadense chamado Jack Kerouac, tá? Que escreveu o livro On the Road, traduzido como Pé na Estrada, em português. Ele escreveu esse livro difundindo essas ideias em forma de literatura. E juntamente com ele ele foi muito influído por um pensador chamado Allen Ginsberg, tá? Que ele também escreveu livros preconizando essa ideia. Aí a gente vê que essa ideia de contracultura, nesse momento, estava mais centrada na literatura, tá? Principalmente literatura e poesia. Mais tarde irá para o cinema também, tá? Mas como esse movimento todo estava influenciando vários setores artísticos, não demorou para chegar na música. Então, aí vocês veem que foi necessário, tá? É uma consequência que surgisse um gênero musical que expressasse essa ideia de contracultura. E qual gênero musical mais adequado do que esse, senão o rock? O rock surgiu justamente, tá, para difundir esse pensamento de contracultura, porque a própria estrutura do rock ela já é feita para isso. E isso vai ser refletido em muitas bandas. Como vocês podem ver, a maioria das bandas vão expressar essa onda de imoralidade. Tá? Vão expressar rebeldia, vão expressar o, entre aspas, amor livre, vão expressar a anarquia, entre outras coisas. É claro que essas pessoas da contracultura vão ganhar mais destaque, principalmente com os hippies, né? Que vão surgir nos anos 60. Tá? O rock ele vai ser o grande motor desse movimento e não vai demorar para culminar em festivais como o Woodstock, onde vão reunir essas pessoas que aderem a esse pensamento, principalmente os hippies, onde vão se reunir vários artistas, entre aspas, claro, né? Como o Jimi Hendrix e Janis Joplin e outros. E esse movimento, esse Woodstock vai ser a grande propaganda desse pensamento. Então, como vocês podem ver, o rock ele vai surgir, tá, justamente para difundir toda a imoralidade. É um gênero musical que serve como corruptor de juventude e, como você demonstrado aí, não importa que letra você colocar no rock, o próprio rock, pela sua própria natureza, digamos assim, por assim dizer, ele vai ser o grande propagador de toda sorte de imoralidade. Agora, muitos discutem quem foi o primeiro artista de rock. Alguns falam que foi o Chuck Berry, outros falam que foi o Little Richards, outros Elvis Presley. Bem, o Elvis Presley pode ter sido o primeiro cantor de rock de fato, né? Mas a minha opinião pessoal é de que o rock ele começou a mostrar a sua essência mesmo com os Beatles. Por que eu digo isso? O Elvis ele ainda estava muito influído, tá? Pelo blues e pelo gospel, né? Ele tem o modo dele cantar lembra muito bem o estilo gospel. Ele era cantor de gospel, só me engano meu. Tá? Ele tá muito
influída por esses gêneros que fizeram surgir o rock. Os Beatles, eles parecem já mais independentes nessa questão. E os Beatles, eles vão, a partir daí, os Beatles, como a gente vê, já tinham em potência todos os gêneros de rock que surgirão nas décadas posteriores. Vocês ouvirão um rock mais pesado na música Helter Skelter, por exemplo, que é muito pesada. Vocês vão escutar a baladinha romântica com Hey Jude. Vocês vão escutar algo um pouco mais sinfônico no Eleanor Rigby. E por assim vai, né? O Beatles, eles vão ser a grande referência, eles vão ser o que vão fazer surgir todos os gêneros. Sim, eu esqueci de dizer uma coisa. O rock, ele também tem muitos elementos gnósticos, tá? Também na sua estrutura. Porque o próprio movimento beat, pouca gente percebe, mas tem muitos elementos budistas, tá? O Alan Ginsberg, apesar de ter sido judeu de nascimento, ele se tornou budista mais tarde. E foi a partir da sua, entre aspas, conversão ao budismo que ele começou a preconizar essas coisas. Jack Kerouac, ele era católico, como era geralmente os franco-canadenses, mas ele começou a difundir também a doutrina budista por meio de seus escritos. O budismo, ele prega o fim do sofrimento, tá? E isso vai favorecer também a difusão dessa ideia de querer buscar os prazeres e evitar o sofrimento. Então, podemos ver que culturalmente o rock ele tem esse poder, né, de corromper a juventude, de desviar a juventude da verdade, da prática da religião. E, bem, acho que creio que isso seja o suficiente, né? Podemos dizer que o rock, ele de fato, ele é esse movimento de corrupção de juventude. Não- Encerro por aqui. Muito bem, excelente apresentação. Partindo para o rock como música, é interessante, é necessário saber quais são os elementos que constituem a música. Esquecendo agora do rock. A música é constituída de melodia, harmonia e ritmo. E vale lembrar que esses três elementos, eles são hierárquicos. E há uma diferença, uma distância entre eles gigantesca. Então, a melodia, ela é muito superior à harmonia, assim como a harmonia é muito superior ao ritmo. Dessa informação básica, nós podemos entender que o ritmo é a parte mais simples da música, é a parte mais básica, e a melodia é a parte mais sublime, mais superior. O que é a melodia? A melodia é a sucessão de sons lineares. Como assim? São sons que não são tocados ao mesmo tempo, como uma escala musical. Percebam que eu não toquei nenhum som ao mesmo tempo. São sons lineares, consecutivos, um depois o outro, e não são tocados ao mesmo tempo, não são tocados simultaneamente. A melodia, ela é a parte mais sublime da música, ou deve ser, né? Porque é aquilo que fica no ouvido. Se alguém me perguntar, explica o que é melodia de maneira mais simples. É aquilo que fica na cabeça. Você ouve uma música, ouve uma sinfonia, uma sonata, ou uma peça folclórica, algo assim, e depois de você ouvir a música pela primeira vez, você vai guardar ela como? Você vai guardar, vamos dizer, assobiando ela. E o que você vai assobiar? A melodia. Você não vai cantar nem a harmonia, nem o ritmo. A melodia é o que fica. E a melodia é o único dos três elementos, a única dos três elementos que consegue cumprir cumprir o papel da arte do belo, que é levar a alma para render culto a Deus. Tanto é que canto gregoriano não necessita de harmonia, né? Você pode ter um coral ou uma pessoa somente cantando o canto gregoriano sem o acompanhamento de órgão. Não há necessidade disso. Só uma pessoa cantando puramente a melodia já é necessário para o canto gregoriano exercer a sua função, exercer o seu papel. Você pode, claro, colocar um órgão para acompanhar, mas isso é secundário. Não há essa necessidade. E o canto gregoriano não tem o ritmo como ordem. Né? O ritmo como, vamos dizer,
Ao colocar uma música em um compasso, a música seja ela quaternária ou ternária, ternária é o ritmo mais voltado à valsa, né? Esse um, dois, três, um, dois, três, esse ritmo ternário, você não consegue colocar o canto gregoriano nisso, porque não tem ritmo. Daí a sua perfeição. Por isso que o canto gregoriano é o gênero musical por excelência. É o gênero é, mais, mais sublime de todos, né? O gênero superior. E não há discussão quanto a isso. Né? Até pagãos reconhecem isso. Podemos dizer que a melodia é como se fosse a alma da música, então, né? Assim como é a forma da música, assim como a alma é a forma do corpo humano. Sim, exatamente. Perfeito. Podemos dizer que o canto gregoriano é quase como os anjos, né? Os anjos são pura forma. Eles não precisam. É quase isso. Assim como os anjos não têm corpos, né? O canto gregoriano só tem a melodia praticamente. Exatamente. É isso mesmo. É isso. E nós, humanos, somos a harmonia e o ritmo. Aí você tem o ritmo no canto gregoriano como duração de cada nota. Mas perceba que não é um ritmo bem delimitado. Né? Você tem deixa eu ver uma peça, por exemplo, o Kyrie da missa com o Júbilo, né? Kyrie. Você pode prolongar uma nota, a nota inicial, ou você pode cantar ela um pouco mais lenta. Ou seja, o ritmo não é muito bem definido nele. E é por isso, na verdade, que ele é tão superior. Bom, harmonia. O que é harmonia? Harmonia são sons simultâneos e que geralmente vai acompanhar na verdade, sempre vai acompanhar a melodia. Como assim sons simultâneos? Eu tenho, por exemplo, a melodia como a escala, e eu tenho a harmonia, sons simultâneos. Aqui eu estou tocando o acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol. Mas isso somente não é a harmonia. Pode ser, mas eu não vou entrar nessa questão. Para ser harmonia, basicamente falando, tem que ser simultâneos. Tem que ser tocada simultaneamente. Essa é a harmonia. E como a gente percebe isso numa música? Geralmente não é a parte que vai ficar no ouvido, não é, mas ela é a massa do bolo, né? Ou melhor, o recheio do bolo, é o recheio. Você tem a massa, que é a melodia, né? É aquilo que se você tirar, o bolo não existe. Você não vai comer recheio do bolo. Não, você vai comer a massa. Se tiver recheio, ótimo. Assim como o canto gregoriano, você tem a melodia. Se você tiver um organista acompanhando ele, excelente, melhor ainda. Como exemplo, eu posso pegar essa obra aqui, eu pensei que fica bem claro isso, uma peça do Antônio Valente, uma peça renascentista. Perceba, a melodia dela é essa aqui é a segunda variação dessa música. É uma peça de tema e variação. Essa é a melodia, um pequeno trecho dela. E qual que é a harmonia, o acompanhamento dessa melodia? É isso. E como a música é feita? A música é feita da junção dos três elementos, né? Não sendo necessário juntar a melodia, o ritmo, nem a harmonia. Mas essa música tem os três elementos. Então, juntando a melodia com a harmonia, fica assim. Bom, deu para entender. Vira uma coisa só, vamos assim dizer. Mas a melodia ainda fica no ouvido. Ninguém decorou isso, né? Não, todo mundo decorou o que eu fiz com a minha mão direita, né? A melodia. Aí muitas pessoas podem me perguntar: existe peça barroca, clássica, romântica, sem harmonia, sem essa harmonia de sons simultâneos? Sim, existem e muitas, muitas peças. Tem uma que eu me lembro agora, que é o Prelúdio em Dó menor de Bach. Essa peça não tem uma harmonia sólida, desse jeito como estamos falando. É puramente melódica, mas ela é tão bem construída que nós entendemos a mão esquerda como se fosse uma harmonia. Ela é assim, essa peça. Percebam, não tem nenhum som simultâneo, somente sons lineares,
e que podemos concluir que só tem melodia nela. Mas, claro, tem a harmonia que está implícita, né? Ela começa com um Dó menor, depois vai para um Fá menor. É uma harmonia que está implícita ali. Mas ela é puramente melódica, por isso que é tão bela. Mibar era um gênio, ele sabia fazer isso de uma maneira muito simples. Ela é uma peça simples e por isso que é tão bonita. E o que é o ritmo? O ritmo, lembrando da primeira música que eu toquei, dessa melodia, lembrando, qual que é o ritmo? O ritmo é a duração de cada nota. Cantando o ritmo. Tá, 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 tá. Esse é o ritmo. O ritmo é a duração de cada nota. É o tempo, uma coisa, vamos dizer, é uma coisa temporal mesmo. É você pegar e calcular quanto tempo vai durar cada nota. Claro que isso na música, por ser uma arte, você não vai cronometrar certinho, né? Não há essa necessidade, e se você fizer isso, vai parecer um robô tocando. Não há essa necessidade. Há, claro, metrônomo para estudos e tudo mais. Mas não há essa necessidade, ao menos no momento. Então, você tem a melodia, que na música polifônica, tonal, ela está ligada a um ritmo, porque dá a duração. Você não vê, não é comum uma peça ser como o canto gregoriano, uma peça ser totalmente livre. Não. Bach, embora seja um gênio, ele não compôs dessa forma, né? Porque não é característico do período, etc. Isso é próprio do canto gregoriano mesmo. Então, o ritmo, ele é a duração de cada nota. O ritmo também pode dar ordem à música. Como assim? Ele vai pegar essa melodia com essa duração que o compositor escreveu, com a harmonia, e vai colocar ela num compasso. O que é isso? Ele vai pegar, por exemplo, uma peça que poderia durar 3 minutos e colocar ela em 2 minutos e meio. E ele vai organizar ela para não ficar, por exemplo. Não, para não ficar essa coisa desregular, ele vai colocar ela num ritmo, um ritmo próprio, com a sua duração certinha, etc. Então, o ritmo, além da duração de cada nota, ele dá o caráter da música, a ordem da música. Ou seja, é uma coisa bem primitiva mesmo. É uma coisa bem inferior. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma música em 4x4, ou seja, 4 pulsos por compasso, 4 tempos por compasso, na verdade, de uma música ternária, uma música que tem 3 pulsos por compasso. Essa diferença, ela muda toda a música. Por exemplo, o minueto de Bach, que é um minueto famoso, né? É uma música ternária. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. É uma música ternária, tem 3 tempos por compasso. Se eu tocar essa música num compasso de 4 tempos, a gente muda todo o caráter dela. Já muda. No primeiro compasso parece que não, mas na música, na íntegra, ela fica totalmente diferente. Mas perceba que a melodia é a mesma. A melodia ainda fica na cabeça, você consegue reconhecer qual música que é, embora um pouco diferente, mas a melodia continua a mesma, ou seja, é a alma da música mesmo. E o ritmo, eu mudei, mas a harmonia, ela também será afetada, mas será a mesma harmonia, porém com pequenas diferenças, mas será a mesma, será é, reconhecida facilmente. No rock, Interessante isso que você falou, né? Porque quando a gente vai dar uma olhada no mundo, né? Por exemplo, a gente olha a cultura europeia e as ditas culturas, eu vou botar entre aspas mesmo, africanas, você nota uma completa inversão da ordem das coisas, né? Quanto mais o apelo ao ritmo, mais tribal aquela coisa é, né? Mais primitiva ela é, né? E a gente vê isso também no rock, né? E o que dita no rock é o ritmo. exatamente, isso que eu vou falar agora. A música, para ela ser perfeita, como eu tinha falado no início, ela tem que seguir essa ordem, essa hierarquia, como uma pirâmide mesmo. A melodia no topo, no meio, a harmonia e depois o ritmo. O que acontece? Vamos voltar lá atrás, então, né? Antes, lá no Antigo Testamento, há uma passagem no livro do Êxodo que diz, parece que eu acho que é em Êxodo mesmo, que é quando Deus expulsa o demônio do céu, ele fala que o instrumento próprio do demônio é o tambor, né? Porque o tambor está ligado ao ritmo. Ninguém consegue tocar uma sinfonia num tambor. Não, ninguém consegue tocar uma sonata num tambor. Não tem como. É um instrumento puramente rítmico. Então, o que os africanos
eu estou falando africanos por conta do paganismo, né, que é muito presente nesse continente. Os africanos, eles perceberam que, para invocar os demônios, eles precisam de instrumentos rítmicos e não melódicos. E depois, por exemplo, lá com o rei Davi, etc., eles já perceberam que, para você elevar a alma a Deus, você precisa da melodia. E qual é o instrumento melódico? O instrumento melódico, por excelência, naquela época, acho que era a flauta, na verdade. Depois, O rei talvez a Davi cítara. cítara, isso, exato. Então, eles começam a perceber isso, que para elevar a alma a Deus, nós precisamos da melodia, e para louvar ao demônio, ao paganismo, é necessário o tambor, e não instrumentos melódicos. Ou seja, eles começam, então, a tirar isso ah, dos sacrifícios a Deus, né, das cerimônias disso. Tanto é que na igreja não é permitido isso, você não pode colocar uma bateria na igreja, né? Isso foi muito bem falado no outro podcast. Então, na África, como o paganismo é muito forte lá, infelizmente, o tambor é muito presente. E o ritmo lá é muito. Ele toma lugar à melodia e à harmonia. Ele se sobressai. E é isso que acontece no rock. O rock, ele pega essa pirâmide de melodia, harmonia e ritmo, esses três elementos hierárquicos, e ele inverte, ele coloca o ritmo no topo, a harmonia no meio e a melodia em último caso, em último plano. Bom, não preciso nem falar as consequências disso. Como a melodia leva a alma ao corpo, a alma a Deus, o que o ritmo faz? O ritmo vai fazer totalmente o contrário. Ele não vai levar a alma a Deus. Ele vai fazer uma completa bagunça no corpo. Uma completa loucura. Vai deixar a pessoa que ouve o rock totalmente louco. E é isso que acontece em muitos shows de rock. Você tem, por exemplo, um ambiente, né, para ser realizado o show. Depois do show, fica tudo quebrado. E isso é bem comum, isso é normal, para falar a verdade, porque é isso que eles querem mesmo. Na verdade, esses eventos já são até feitos para isso, né? Para ser tudo quebrado, etc. O É, ritmo, então, não só para lembrar que o rock ele vem de uma confluência, né, de 4 gêneros que são exatamente assim também, que surgiram numa época em que começou a surgir a indústria fonográfica, né, os Estados Unidos estava bem com a economia bem pujante, as pessoas só pensando em lucro, aí surgiu a indústria fonográfica naquela época, e junto começaram a surgir artistas que tocam canções muito simples, em que a gente já vê a prevalência do ritmo, a gente vê, e tanto é que esses gêneros vão influenciar diretamente o rock, que são o jazz, o blues, o gospel e, em menor parte, o country, né? Mas você vê que são gêneros em que já começa a iniciar essa inversão, mas no rock vai ficar bem mais explícito e é o que vai prevalecer, né, diga-se de passagem. Inclusive, tem um médico vietnamita, né, que ele fez uma pesquisa, que ele faz uma análise, né, que ele foi para a França e foi fazer uma análise dessas coisas, e ele percebeu que o rock, por exemplo, né, o blues também, eles têm influência remota, se não direta, desses ritmos esses ritmos africanos, né? Então não é algo assim muito distante, né? É algo bem ligado. sim, tanto é que tem um roqueiro, eu não vou falar o nome deles agora, na verdade eu nem lembro como que ele se chama. Mas ele diz, eu posso até enviar a fonte disso depois, ele falou abertamente que ele usava esses ritmos africanos. Ele foi até a África, conheceu esses ritmos e colocou em sua música. Porque, já que a melodia é tão ligada à alma e o ritmo é tão oposto à melodia, ora, então o corpo ele é próprio do ritmo, né? O ritmo, o corpo sente muito o ritmo. E é isso que acontece com uma música, com a música do rock. É, na música do rock isso acontece muito frequentemente. E o rock, ele destrói até o ritmo, na verdade, né? Você tem, por exemplo, a síncope. O que é a síncope? A música, ela, ela tem, por exemplo, um compasso quaternário, ela tem uns compassos, especificamente compasso quaternário, né? 4 pulsos por compasso. 1, 2, 3, 4. Você tem um tempo. Tempo é o quê? Um tempo é 1. Já foi um tempo.
Isso que é um tempo. O que é a síncope? A síncope, você vai tirar esse tempo forte, porque num compasso de 4 tempos, o primeiro será o mais forte, os outros serão mais fracos. Por que isso? Isso para dar ordem à música, para não virar uma completa bagunça. O rock, ele se utiliza muito da síncope, que você vai tirar esse tempo forte e colocar esse acento no tempo fraco. Você vai criar isso. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Isso causa uma completa bagunça na melodia. Você tá fazendo uma confusão na melodia mesmo, uma confusão na música. Você tá pegando uma música que tem a ordem, e qual que é a ordem? Um tempo forte e os outros fracos, e mudando isso. Ou seja, você já está causando uma confusão. No rock, o ritmo ele é muito forte, o corpo vai sentir muito ritmo, então, vamos assim dizer, a mensagem principal está sendo carregada pelo ritmo. E eles vão detonar o ritmo. Então, cria-se essa completa bagunça. Você tem, por exemplo, a polirritmia, né? São vários ritmos ao mesmo tempo, e isso é sentido pelo corpo, né? Quando você ouve uma música de rock, etc., você tem o ritmo muito presente, né? Por exemplo, tentar representar isso pelo piano, né? Esse ritmo em semicolcheias, né? A guitarra fazendo isso sempre. Né? Na maioria das músicas do rock tem isso. Por que eles fazem isso? Porque seu coração, os seus órgãos vão tentar imitar essa frequência. Agora, falando mais dos efeitos físicos da música, você está em um show de rock, aquela música está muito alta mesmo. Como que o som ele é propagado? O som ele é propagado pelo ar. O alto-falante ele vibra, ele emite uma vibração que será transportada pelo ar, né? Será transmitida pelo ar. Essa onda que está vindo em você está no show de rock, você está tendo essa infelicidade, né? Você está nessa infelicidade de presenciar um show de rock e o som está muito alto, e isso é proposital. Essa onda sonora vem em seu corpo, e ela está num ritmo mais rápido do que o funcionamento dos seus órgãos. Vamos supor que o seu coração, eu não sei qual que é o ritmo de um coração, qual ritmo que o coração bate, mas vamos supor que seja 100 BPMs, 100 batidas por minuto. Imagino que seja bem menos que isso. 60 batidas por minuto. Se o seu coração está batendo a 60 BPMs, a 60 batidas por minuto, esse ritmo que eu tentei tocar aqui no teclado está mais ou menos a uns 110 BPMs. Para jogar baixo, deve estar muito mais que isso, uns 130 BPMs. Essa onda está sendo enviada muito mais forte do que o seu coração consegue reagir. Qual que é mais forte? O seu coração batendo ou essa onda em um volume muito alto batendo, entrando em choque com o seu corpo? É claro que a onda. Ou seja, o que vai acontecer? Seu coração vai tentar se igualar a ela. Todo mundo pode fazer esse experimento. Coloca uma música, ou nem precisa colocar uma música, né? Só sai à rua, você vai escutar, você terá essa infelicidade de escutar punk, rock, o que for. Perceba-se que seu corpo vai começar a se agitar. Você vai começar a bater, seja o pé no chão, batendo o ritmo, ou batendo com a mão mesmo em seu corpo, para tentar bater, para tentar acompanhar esse ritmo. Por quê? Porque isso é natural. Seu corpo, ele está a todo momento tentando estar em um estado normal, um estado tranquilo, um estado de tranquilidade. Mas se tem uma onda sonora bem mais forte que seu corpo, ele vai tentar se igualar a ela, para não ter mais confusão, né? Para tentar minimizar essa confusão mesmo, essa desritmia, vamos assim dizer. Esses ritmos totalmente contrários. O que pode acontecer? Você pode ter um infarto num show desse. Você ficará muito. O infarto é em último caso, né? Mas você ficará muito agitado, tentando quebrar as coisas, etc. Essa confusão total. E é isso que percebemos em muitos cultos pagãos. Né? No culto pagão, você vê todo mundo pulando, né, se remexendo no chão, e isso é próprio do ritmo. Tira a música daquilo, que isso não vai acontecer, e eu posso garantir. Você percebe, por exemplo, uma pessoa totalmente calma, mas que quando vai a um show de rock, ela fica em outro planeta, vamos assim dizer. Ela se transforma em outra pessoa, você chega ao ponto de não reconhecer ela. Ela vira outra. E isso por conta do ritmo.
E o que acontece? O rock terá que investir em instrumentos que propiciam isso, como o caso da bateria, né? Não existe uma banda de rock sem bateria. Não existe. Você tem gravações, claro, de bandas fazendo versões acústicas, etc. Mas a banda não ficou famosa desse jeito. A banda ficou famosa com a bateria, que é um instrumento puramente rítmico. A guitarra ela toca solos, mas a base está sendo feita de acordo com o ritmo. É uma base construída a partir do ritmo. Por isso que tem em todas as músicas de rock esse ritmo frenético, né? Esse ritmo em semicolcheias, isso é muito próprio do rock. Esse ritmo é muito próprio do rock. É bom lembrar Ah, que, não só a título de curiosidade, é que você usou como exemplo aí um ritmo de 100, 120 notas por minuto, né? Mas há canções de heavy metal que chega a 200, 300, sim, sabe? eu joguei bem baixo ainda. É muito pior que isso. Tem uma história interessante de uns africanos que se converteram ao cristianismo, que parece que eles se converteram, deixaram de frequentar os cultos pagãos, etc. E teve um show de rock na cidade deles. E eles não conheciam isso, eles não conheciam o rock. E eles ouviram aquela música e falaram, assim, mas por que esse povo está invocando o demônio o tempo todo? Por que esse gênero faz isso todo esse tempo? E não sei se foi o repórter ou a pessoa que converteu eles ao cristianismo interrogou. Assim, mas como assim eles estão invocando o demônio? Assim, eles estão invocando o demônio porque esse ritmo que eles estão usando é o mesmo que nós usávamos para invocar os demônios. Então, veja, o problema do rock não é a letra. A letra, obviamente, é problemática. Você tem uma letra falando de satanismo, você quer que isso não seja problemático? Claro que é. Mas você tem, por exemplo, uma letra de rock que não fala de satanismo, sexo, esse sexo liberado, né, fora do casamento, etc., drogas, enfim. É uma letra que não fala disso, mas esse ritmo satânico, esse ritmo que leva ao satanismo, que tenta louvar o demônio, que invoca mesmo o demônio, está lá presente. Então, ou seja, a letra é o de menos. Entende? A letra é o de menos, porque. Pode falar? Não pode ter até letra cristã. Não. Na verdade, a letra cristã acho que torna pior, né? Porque dependendo da letra, pode ser um sacrilégio colocar no rock. Tem Sim, aquelas bandas, né, de white metal que fala, né? Que a proposta é essa, né? Mas, enfim, Tem a dá no Oficina mesmo. G3, tem a Oficina G3, tem o Theocracy, tem até o Zakk Wylde também, né? Ele tem uma música com letra mariana. Inclusive, o Zakk Wylde, para quem não sabe, é ex-guitarrista do Ozzy Osbourne, que é católico, Novo Zordo, né, etc e tal. Ele também tem uma canção com letra mariana, só que, pô, tá em ritmo de heavy metal. bom. Aí você vê. O rock, ele tem como carro-chefe, vamos assim dizer, o ritmo. Ele tenta levar a mensagem através do ritmo. Então, falar de Deus, falar de Nossa Senhora, não vai anular o fato do ritmo ser tão problemático, né? Porque a mensagem está sendo enviada pelo ritmo, né? Você está deixando todo mundo louco no show. Quem vai pensar em Deus ali numa situação dessa? As mulheres totalmente indecentes, o ritmo levando a essa total perdição, ao culto, ao demônio, né? Você se esquece totalmente de Deus. Então, o que vai adiantar falar de Deus, de Nossa Senhora, num momento desse? Não vai adiantar. Você tem que tirar esse ritmo maléfico, tirar essa harmonia que eu vou falar daqui a pouco, totalmente perturbada, né? Totalmente nem primitiva, porque a música primitiva não era assim, né? Uma harmonia totalmente contrária ao que é de belo na música. Então, eu escuto uma banda de rock católico, uma banda de rock cristã. Isso não existe, não tem como. Não tem como. Você tem que tirar, você tem que desconstruir o rock para falar de Deus. Como você vai fazer isso? No canto É uma gregoriano ou no contradição, rock. é uma contradição em termos, né? Propor uma banda de rock cristã, né? Não faz sentido. Sim, esse acho que é um guitarrista ou cantor, não sei, que ele disse, né, que se utilizou do ritmo africano em suas músicas. Agora você imagina, o ritmo do rock é quase que o mesmo sempre, né? É muito parecido. Tanto é que não tem erro. Você escutar o rock, você não vai ter dúvida. Será que isso é uma peça erudita? Não, é claro que é um rock. É uma pelo timbre, né? A guitarra com distorção, bateria, etc.
e outro pelas características. Isso é óbvio, é evidente. Então, esse ritmo todo está voltado ao culto ao demônio. Então, o que adianta você colocar uma letra ali de Nossa Senhora? Não vai adiantar nada, você tem que desconstruir para falar de Deus mesmo, para vamos dizer, converter as pessoas através da música. Coloca um canto gregoriano para a pessoa ouvir, não tem dúvida. Coloca a missa em si É, menor, não tem erro. já me lançaram uma objeção de que usaram a história de São Bento, né? Que ele foi ele chegou num templo pagão e tinha tinha o altar, né? Pagão, tinha ídolos do lado. O que o São Bento fez? Ele destruiu os ídolos que estavam ali, né? Readaptou a estrutura do templo pagão, o altar também, consagrou ele manteve o altar, consagrou o altar, acho que consagrou o altar a São João Batista, enfim, consagrou a igreja, ele consagrou a igreja, né? Aí eles acham que usar uma letra cristã no rock seria a analogia a essa. Eu falo que não, não é. Porque um templo pagão ainda é um templo, dá para adaptá-lo para o nosso rito. Eu falei que a analogia mais correta é você tentar adaptar um bordel para transformar uma igreja. Aí eu quero. A analogia seria mais ou menos essa. É impossível. É impossível você transformar um bordel num local de culto. Um templo pagão dá para adaptar, mas um bordel não. Exatamente, é isso. Outro exemplo, né? Quando eu falei lá da música sacra no outro podcast, eu não lembro se eu toquei nesse assunto propriamente dito. Pio XII, ele deixa bem claro em seus documentos, e se eu não me engano São Pio X também, mas Pio XII com mais detalhes. Ele fala que quando a música, na verdade, a fé católica chega num povo pagão, você não pode anular a música deles. Você não pode anular essa música. Você pode, ele até recomenda que seja feito isso. Você pegar a música que eles já cantam e mudar a letra, né? O que o padre José de Anchieta fez aqui no Brasil, né? Ele aproveitou a música dos índios. E os índios eram pagãos também. Então a música, nós podemos até comparar isso com a música dos índios, com a música dos africanos. Mas não é permitido usar tambor na música, né? Na missa. Você pode sim pegar a música deles e você terá que alterar ela. Você tem que alterar ela. Você não pode usar o tambor. Você terá que inverter. Você terá que garantir a melodia acima do ritmo, acima da harmonia, e logo acima do ritmo também. Então, não vem com essa que você vai pegar uma música de um culto de Umbanda, ou o que for, e botar uma letra católica ali. Não, você não vai fazer isso, porque não é. O Papa até recomenda que isso seja feito. Você pode fazer isso. Mas você terá, claro, quando está ligado a um povo, né? Fazer hoje em dia isso seria burrice. Mas você terá que fazer uma mudança completa na música. Você terá que tirar o ritmo, terá que tirar os instrumentos ligados ao ritmo, primeiramente cortar tambor, e se tiver uma melodia rica nessa música, você pode conservar essa melodia, mas excluir tudo aquilo ligado ao ritmo. Transformar ela mais próxima ao canto gregoriano, que São Pio X dizia. Bom, se isso for possível, ok, muito bem, faça isso. Hoje em dia, fazer isso seria completamente uma completa idiotice, né? Já que todo mundo conhece a fé católica, todo mundo, ao menos no Brasil, já conhece. Né? Então, só não converte por não querer mesmo. Né? Mas antigamente você podia fazer isso na África e tudo, até todo mundo estar habituado àquela letra, àquela melodia, a forma de fazer música, para depois compor a música propriamente católica. E assim você exclui toda aquela música que outrora era pagã. Ponto final. Então não vem com essa de que rock cristão existe, porque não existe, é uma completa contradição. Outra coisa, outro elemento é a harmonia. A harmonia no rock, ela é desconstruída, eles desconstruíram a harmonia. Você tem um acorde maior, por exemplo, Dó maior. Dó, Mi, Sol. Ele é formado pelas notas Dó, Mi, Sol. Não vou falar por que ele é formado assim, mas um acorde de Dó maior, ele é constituído dessas três notas. Dó, Mi, Sol. Bom, qual nota que me dá o caráter, a característica mais importante desse acorde? Não é a primeira nota, é a terça, é a terceira nota, é o Mi, nesse caso. Esse Mi, essa nota, que vai me dizer se ele é um acorde maior ou menor, e isso fará a diferença. Percebam,
Dó maior, Dó menor. Muda a cor. Um é alegre, outro é triste, né? Bom, o que o rock faz? Você tem a harmonia, que nesse caso, eu citei o acorde de Dó maior, e ele é maior por quê? Por conta da terceira nota, né? Se eu tocar só Dó e Sol, vocês não conseguem saber se esse acorde ele é maior ou menor, ele precisa da terceira nota. Agora, se eu toco, perfeito, esse é um acorde maior, Dó, Mi, Sol. Se eu toco Dó, Mi, bemol, Sol, é um acorde menor. Bom, então, a nota mais importante desse acorde é qual? O Mi, a terceira nota. No rock, o que eles fizeram? Eles tiraram a terça, né? Então, esse acorde que pode ser o Dó maior ou Dó menor, se transforma nisso. Só a tônica e a quinta. O Dó e o Sol, nesse caso. Mas vocês podem perguntar, mas isso é maior ou menor? Não sei. Não tem como saber, é impossível de saber. A nota que dá a característica disso, eles tiraram. E eles se orgulham em falar, né? Isso é conhecido como power chord, eles chamam, né? Quando vocês escutam o rock com aquele ritmo, né, bem frenético, bem intenso, em semicolcheias, né? Como eu mostrei, geralmente o guitarrista está tocando duas notas, que é essa quinta. Nesse caso, por exemplo, o Dó e o Sol aqui, né? Como exemplo que eu dei. Então, a harmonia, que é uma coisa básica também da música, que está ali no meio, né, é um elemento intermediário entre a melodia e o ritmo, também foi atacada. É uma harmonia muito simples, muito inferior à harmonia básica mesmo, para falar a verdade. Então, a harmonia também foi atacada. Outra coisa, eu tenho aqui na tonalidade de Dó maior o acorde da tônica, acorde de Dó maior mesmo. A música ela é feita de tensão e repouso. É sempre assim. A música é boa, né? No modernismo eles tiraram isso. Então a música não carrega mais uma ideia. Você só consegue transmitir uma ideia através de repouso e atenção. Você está no repouso, que nesse caso em Dó maior é o acorde propriamente dito de Dó maior mesmo. E qual acorde vai me dar a atenção dele? O acorde da quinta. Qual que é a quinta de Dó? Da escala de Dó. Sol. Qual que é o acorde de Sol? Sol maior. Então, se eu tenho Dó maior, repouso, tensão, esse Sol está pedindo o quê? Esse repouso aqui. Dó. Bom, então esses dois acordes são, respectivamente, o repouso, Dó maior, e a tensão, Sol maior. O que eu posso fazer para aumentar ainda essa tensão, para chamar a tônica mesmo? Colocar uma sétima. Nesse caso, eu pego o acorde de Sol maior e coloco o Fá. Percebam que essa nota, ela deu, vamos dizer, um outro gosto, um outro sabor à música. Está chamando mais ainda Dó maior. Resolveu, a gente se sente até mais aliviado. E esse é o efeito que a música tem que passar mesmo. Só que, vejam, o trítono, ele foi muito condenado antigamente. Não condenado oficialmente, não saiu uma carta de excomunhão do trítono, né? Eu já tive a infelicidade de ouvir professores de música falando isso. Mas, claro, isso não aconteceu. Né? O trítono ele foi condenado como? Você tem uma igreja, uma catedral, uma igreja gigantesca. Vale lembrar, imaginar, na verdade, as igrejas da Europa, uma igreja gigantesca com um teto de 30 metros de altura, um teto gigantesco, um teto muito alto, e nessa igreja o som vai se propagar através de ecos. Né? Você vai cantar lá no altar, e até chegar lá na porta de entrada, dará um eco muito forte, na verdade, né? Um eco até bem lento. O som custará chegar na entrada, né? Demorará alguns segundos. E essa é a harmonia natural da própria igreja, a acústica natural. Né? Por isso que o canto gregoriano é muito bem-vindo nessas igrejas. Né? Fica muito bonito uma execução de canto gregoriano numa igreja dessa. Agora imagina, o canto gregoriano que busca sempre a consonância, você vai colocar um trítono nele? O trítono é esse som. Se você colocar o trítono no canto gregoriano, esse intervalo, na verdade no canto gregoriano não, mas vamos lembrar da polifonia de Palestrina, né? Aquele canto com várias vozes ao mesmo tempo.
Se você coloca essa dissonância na música, quando o cantor cantar ela lá perto do altar, até chegar na porta da igreja, o som, esse som já se embolou, virou uma completa bagunça na música, né? Então, por isso ficou, vamos dizer, proibido, entre aspas, né? Você podia colocar, claro, mas ia soar mal. E como todo mundo na época, os compositores, ao menos, tentavam criar obras para o belo, eles tiravam isso, porque ficava ruim. Mas nesse acorde de Sol maior, que dá atenção à tonalidade de Dó maior, eu posso colocar a sétima, que é o Fá. Percebam que aqui nós temos um trítono, né, formado pelas notas Si e Fá, que o acorde de sétima de Sol maior é formado por Sol, Si, Ré, Fá. Então aqui nós temos um trítono. Esse trítono ele vai chamar mais ainda o Dó maior. Então, ou seja, eu posso começar uma música com um acorde de sétima? Claro que não, porque você já vai começar com tensão, você vai chamar o quê? Né? Você tem que começar a música com um acorde de repouso, geralmente o acorde da tônica, né? Assim a música foi feita. Bach foi um dos primeiros a colocar o trítono na música. Talvez o primeiro, eu tenho que conferir depois. Mas eu acho que não, acho que teve alguém que fez isso antes dele. Mas na música eu posso colocar o trítono. Nesse caso, no repouso, não tem trítono, Dó, Mi, Sol. Na tensão, para aumentar justamente essa tensão, eu posso colocar a tensão. Chamou o repouso. Né? No rock, isso foi invertido. Há muitas músicas de rock que começam com acorde de sétima. Né? Ou se não começam com acorde de sétima, eles vão além. Eles começam com um trítono mesmo, que é uma coisa bem macabra. Né? É o caso do Black Sabbath, né? A canção que carrega o nome da banda, inclusive, né? Black Sabbath, ele já começa com trítono, né? Se não me engano. Sim, começa com um trítono, e vira uma coisa completamente macabra, assustadora. Né? Mas partindo para a harmonia básica mesmo, nós vemos muitos acordes na música de rock que esse acorde básico de Dó maior, vamos pôr uma música de rock nessa tonalidade, né? Dó maior. Eles só colocam um acorde de sétima. A música já começa assim. Então veja, eles colocaram tensão no repouso. Eles inverteram a ordem, virou uma bagunça completa. Né? Então até a harmonia do rock foi atacada por isso. Isso geralmente acontece nos dois gêneros antecessores ao rock, né? O blues e jazz. Nesses dois gêneros isso é muito comum. Quanto à melodia, a melodia no rock ela está em último plano, né? É o último elemento a ser tocado. E eles também atacaram a melodia. Como? Ao se utilizarem da escala pentatônica na música para construir as suas melodias. A escala pentatônica ela não foi criada pelos roqueiros, ela foi criada no mundo oriental. Os orientais, eu não sei agora qual povo que foi o precursor dela, né, ou o criador, talvez, nessa escala, não sei dizer, mas os roqueiros eles se utilizaram dela por um motivo muito maléfico, podemos assim dizer. A escala pentatônica, conforme o próprio nome diz, penta de 5, tônica de tons. Então, 5 tons. A escala normal, uma escala maior ou menor, ela é formada, ou até pelos modos gregos, ela é formada por 7 notas. Nesse caso, é a escala de Dó maior, como eu já havia citado. Eu toquei 8 notas aqui porque é a repetição do Dó, né? Se fosse as 7 notas, seria. Eu toco o Dó para completar essa tensão, né? Para aliviar essa tensão. Bom, essa escala tem 7 notas. A escala pentatônica, então, ela tem 5 notas. Ela é formada, a escala pentatônica de Dó, a escala maior pentatônica, ela é formada. Vejam, só tem 5 notas. E quais são as duas notas que são retiradas? O Fá e o Si. Fica somente Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Essas duas notas retiradas, elas não são usadas nessa escala porque elas tiram esse conceito de tensão e repouso. Porque, vejam,
o Dó, Ré, Mi, eles têm uma distância de um tom de cada nota. Nós medimos a distância entre cada nota por tom e semitom. A menor distância entre duas notas no mundo ocidental é o semitom. No caso, por exemplo, o Mi e o Fá. Essas duas notas têm um semitom de diferença. Já uma nota, por exemplo, o Dó e o Ré, tem um tom. Para entender isso, é bom pensar no piano, no teclado do piano. O piano tem as notas brancas e as notas pretas. Entre duas notas brancas, pode haver uma nota preta. Essa nota preta é o semitom, é essa distância. Agora, se vocês pegarem um piano, verão que entre a nota Mi e Fá, entre as notas Mi e Fá, não tem nota, né? Não tem nenhuma nota. As duas estão coladas, estão bem próximas uma à outra. Ou seja, ali tem um semitom de diferença. Então, se eu toco Dó, Ré, Mi, Mi, Fá, esse Mi, Fá é o primeiro semitom que aparece numa escala maior. Isso é um semitom. E depois, onde que vai aparecer outro semitom? No Si para o Dó, do sétimo grau a sétima nota, para a primeira nota, né, da outra escala, a repetição da outra escala, né? Então, o Si e o Dó. Bom, eu havia falado que o acorde da sétima, né, o acorde da a quinta maior, ele causa a tensão, né? Ele causa essa sequência da música, ele gera a sequência da música, o que torna ela muito interessante. E o acorde de Sol maior, ele é formado pelas notas Sol, Si, Ré. E eu também havia falado que a terceira nota do acorde é a mais importante dele, né? Ele que dá o caráter, essa nota que dá o caráter de maior ao menor. Então, veja, a terceira nota do acorde de Sol maior, quer dizer, a segunda nota, né? Porque é formado por três notas, a segunda nota, então, ela é o Si. Sol, Si, Ré, essas três notas. Se eu tiro esse Si, ele já não é mais acorde, né? Só tem duas notas. Eu não consigo mais saber se ele é maior ou menor. Então, bom, o acorde de tensão na escala de Dó maior é o Sol, Sol maior. Se eu tiro o Si desse acorde, ele já perdeu todo o seu caráter de tensão e repouso. E o que acontece na escala pentatônica? Esse Si é retirado. Então, eu não tenho mais esse Si. Sendo assim, a nota que gera a maior tensão na música, ela é retirada. Ou seja, a melodia não consegue mais carregar uma ideia, ela não consegue mais carregar esse caráter de tensão e repouso. Ou seja, ela foi jogada pelo ralo mesmo. Né? Ela já não vale de mais nada. Se você não consegue mais transmitir uma ideia através da melodia, essa música já não presta. Mas vocês podem me perguntar, mas e o Fá? Por que o Fá é retirado? Bom, eu também comentei que no acorde da quinta maior, né, esse acorde de tensão, nele eu posso adicionar a sétima, né, que gera um trítono nesse acorde. Sol, Si, Ré, Fá. Por que eu adicionei esse Fá? Para gerar mais tensão ainda na música, para puxar o repouso, né, como se fosse um imã. Bom, então, pela escala pentatônica, nós vemos que as duas notas de tensão na música, que dão a cara, vamos dizer, que levanta a bandeira da música ocidental, elas são jogadas fora. Então, veja como que fica. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Eu não consigo mais transmitir ideia através dessa melodia. Eu não consigo mais gerar tensão e repouso. Então, é uma música ainda, né? É uma música porque há sons e uma certa organização, mas é uma música muito inferior, muito primitiva, que não carrega ideia alguma. Ou seja, a questão de cogitar se o rock pode ser uma arte do belo, isso nem pensar, né? Nem pensar, de forma alguma. E uma boa música também não, porque você não consegue carregar uma ideia, você não consegue transmitir uma ideia, na verdade. Essa música não carrega uma ideia, justamente pela retirada dessas duas notas. Isso parece muito simples, porque parece muito desnecessário comentar sobre,
porque a escala pentatônica, ela soa bem, né? Eu posso improvisar horas e horas através dela, por meio dela, mas não transmitir uma ideia. Então, aí que vemos que a escala pentatônica está totalmente relacionada com a questão do improviso, né? Se você não consegue mais transmitir uma ideia, você sequer consegue memorizar a melodia que você tocou. Você não consegue mais, porque você decora, você se lembra de uma arte através dos elementos que constituem ela, né? Da ideia que ela passa. Agora, na música que isso se tornou impossível, porque ela não transmite mais uma ideia. Você decorar nota em nota fica muito complicado, né? Daí que vemos que os guitarristas, os músicos de rock, ou até tecladistas mesmo, eles já não conseguem mais decorar a melodia e não anotam ela mais, né? Porque não tem mais esse objetivo. Daí a utilização da escala pentatônica. A escala pentatônica, nós podemos considerar ela como a maior decadência da melodia, ou seja, da música em si, porque a música é formada, vamos dizer, 90% de melodia, né? Se você acabou com a melodia, a música foi para o lixo, né? E os roqueiros, eles se utilizaram da escala pentatônica para a decadência musical, para destruir a música mesmo. Então, vejam como as coisas mudaram. Antigamente, um compositor ficava muito tempo buscando uma melodia bonita, né? Tanto é que tem um compositor, não me lembro agora qual que é, talvez Handel. Eu acho que é Handel, não, Haydn que dizia isso. Ele fala que uma música boa qualquer um pode criar. Que é idiota cria. Agora, uma melodia boa, só gênios podem criar. Só gênios. Ele fala isso. E eu cito aqui agora um compositor brasileiro, né, da minha cidade, inclusive, o padre José Maria Xavier, que comemorará 204 anos de seu nascimento na próxima terça-feira. Ele foi um compositor que não teve acesso a grandes obras e que a orquestração da música dele é muito simples, porém a melodia é fantástica, uma melodia muito bonita. Você esquece que tem harmonia na música dele, de tão bela que é a melodia. Então a melodia, ela não pode ser executada de qualquer forma. Ah, vou improvisar uma melodia aqui agora. Não, então você não escreveu obra nenhuma, né? Você escreveu um acompanhamento harmônico e você pode fazer isso como estudo de composição. Isso é bem válido, você pode fazer. Você está querendo compor uma música, vou improvisar aqui alguma coisa para ver se sai algo belo. Ok, isso é totalmente válido. É um exercício de composição mesmo. E pode sair coisas belas disso. Mas você falar que isso é música, como é música algo que é relativo? Não tem como, né? Uma música, você pesquisa uma música no YouTube, aparecem 300 vídeos, e nos 300 vídeos a música está sendo executada de maneira diferente. Então você não pode mais falar que gosta de tal música. Você tem que falar, você tem que mandar o link para a pessoa, falar assim, eu gosto dessa versão, né? É algo assim, eu acho idiotice falar uma coisa dessa, né? Então você não está gostando da música em si. Você está falando que o compositor dessa música é bom? Eu acho que, eu não sei, ele não é bom. Ele teve, talvez, a inspiração em tal dia de improvisar ela de uma maneira bonita e tal, mas ele não é bom, né? Seguindo isso que Haydn disse. Escrever uma música boa, qualquer escreve. Na verdade, eles nem escrevem, né? Mas vamos ignorar esse fato. Compor uma música boa, improvisar É, algo belo, pode falar. então, é de se notar que no rock, geralmente, na maioria das vezes, o integrante que mais se destaca é o guitarrista, né? E quando ele mais aparece, é no momento do solo de guitarra, que é muito raro o guitarrista repetir perfeitamente o mesmo solo. Isso é bem raro. Porque geralmente eles sempre acrescentam alguns improvisos, etc, né? E isso faz parte de certa maneira, é uma influência do jazz, né? No jazz também, os guitarristas costumam se destacar mais nos seus solos, né? Sim, é isso mesmo. Aí, nós temos no rock guitarristas, grande parte dos músicos de rock, eles são mesmo virtuosos, grandes músicos, mas falar que isso é música é muito complicado, né?
Uma obra, você tem uma pintura. Uma pintura ela é bela porque ela é bela, porque ela é assim. Né? Você tem um quadro de uma pintura, você percebe que ela é bela. Né? Agora, uma música que cada vez que ela for tocada, ela será executada de uma maneira diferente, olha, como assim isso é música? Não tem lógica. Né? Não tem cabimento isso. E eu gosto sempre dessa definição de música, que é uma definição muito simples, mas que define muito bem a música. O que é a música? Música é a organização dos sons. Olha, se você não tem organização, você tem um ritmo todo quebrado. Né? A gente usa esse termo quebrado, porque como a síncope, né? Quando você vai acentuar um tempo fraco. Olha, o ritmo já está quebrado. Já está quebrado. A harmonia. A harmonia, você tirou a nota principal da harmonia. Você já perdeu o ritmo e a harmonia da música. Sobrou a melodia. A melodia será executada cada vez que a banda se apresentar ou gravar a música de uma maneira diferente. Olha, essa música é ruim para não falar que ela não é música. Porque a organização, não há organização nos três elementos. Não há. O rock, por ser tão ruim assim dessa forma, não ter melodia, não ter harmonia, não ter ritmo, tudo isso ser completamente esquecido mesmo, ele passa a se aproveitar de alguns recursos, alguns efeitos na música. Por exemplo, a guitarra. A guitarra tem um som natural bem bonito. Natural é meio difícil falar, porque a guitarra é um instrumento elétrico. Então não é um instrumento natural. Mas o som, vamos dizer, puro, o som limpo dela, é bonito. Mas o que os roqueiros fazem? Eles criaram a distorção. Eles vão distorcer o som dela. Por isso dá produzido aquele som, a guitarra, aquele som tão elétrico, né, tão metalizado, eu acho horrível. Ele vem disso, da distorção. Você tem pedal de coros, né, que você vai dar, vamos dizer, um corpo à música, o delay, né, que é um pedal de atraso, o wah-wah, a alavanca de distorção, você vai pegar a nota e vai distorcer ela mais ainda. E claro, nem precisa falar da voz, né? Eles tentam sempre imitar a voz de demônio, né? Mas eles não fazem isso. Claro que faz. Ouve uma música de rock, né? Sobretudo esses rocks mais pesados, assim, e assistam a um filme que tem alguma possessão diabólica ali. A voz é a mesma, eles tentam imitar isso, né? Ah, então eles vão tentar usar de tudo quanto é recurso, né? Até a questão do volume, né? Como eu tinha falado anteriormente, volume muito alto. Você não vai no show de rock que o volume está baixo. O volume está assim, no limite que você consegue ouvir, não precisa aumentar mais. Não, o volume estará 3, 4, 5, 6 vezes mais alto que o necessário, né? Justamente pelo efeito físico que isso proporciona. Ah, vale lembrar, né, como um complemento, que o rock, os menos piores, né, eles não são somente um gênero musical. A gente pode perceber muito bem isso ao longo desse podcast. O rock ele é um gênero revolucionário. Então, nós temos os homens com cabelo longo, né, todo tatuado, uh, questão de homossexualidade presente nesses meios, né, droga, etc. Você quer ver como um roqueiro vive? Veja o final da vida deles. Estude o final da vida desses homens. Né? É de uma podridão imensa. Né? Overdose, questão doenças venéreas, né? É de uma podridão assim, absurda. E também, hein, eu estava me esquecendo de comentar sobre uma coisa, que é a questão do ritmo. O ritmo ele tem um caráter também de hipnotização. Imagino que todo mundo aqui já deve ter assistido aqueles desenhos antigos, né, desenho animado antigo, que um personagem tenta hipnotizar o outro com um relógio de bolso, né, e tentando imitar um pêndulo. Por quê? Porque aquilo é um ritmo constante, né? Como acontece no rock, né? Lembre-se, aquele ritmo em semicolcheias, né, que é muito presente no rock, como eu toquei aquela hora, né? Esse ritmo muito presente, muito intenso, é um ritmo constante, né? A harmonia ali entrará com síncopes, efeitos quebrados, etc. Mas a base ali está constante. Isso leva a uma hipnotização, a estudos relacionados a isso. Então, veja, ao longo deste episódio, nós vimos que o ritmo está
totalmente ligada ao corpo. A harmonia, que dá o recheio à música ali, né, ela está totalmente estragada, né, esse recheio está estragado. E a melodia, ela está totalmente ligada à improvisação, não é uma melodia sólida, uma melodia absoluta, não é. E o ritmo, ele está ali constante, um ritmo bem frenético, lembrando também do volume da música, está bem alto e tal. Então, além daquilo que você está ouvindo, aquele ritmo bem intenso, bem frenético, você tem aquela onda sonora, e aqui eu estou falando do fenômeno físico mesmo, batendo em seu corpo. Então, você está ouvindo o ritmo e a onda sonora está batendo em seu corpo também. Seu corpo está reagindo a isso. É um ritmo constante. E isso leva à hipnotização. Então, veja, a pessoa já não está agindo com a consciência por conta da hipnotização, e o que entra aí? As letras satanistas, que falam sobre sexo liberado, droga, bebida, etc. Então, vejam a podridão do rock. Além da letra. A É, letra é o de menos, né? eu lembro quando eu assisti, né? Eu assisti a alguns vídeos do Pink Floyd no show dele que eles fizeram em Pompeia, na Itália. Dá pra ver que quando inicia o solo de guitarra, por exemplo, ele dá pra ver que o pessoal, o público mesmo, ele fica, eles parecem estar em transe, né? Todos eles com o celular Sim, levantado assim, balançando de forma rítmica, e todo mundo ali parece como se fosse uma massa mesmo, né? E fora que o Pink Floyd, além do som, eles têm um som de altíssima qualidade, né, para uma banda de rock. Eles são talentosos, né? Só que eles incluem, além desse som deles, meio, ele é só um rock progressivo, né? E eles também colocam efeitos de laser, etc, em seus shows para hipnotizar ainda mais a galera, né, digamos assim. exatamente. E vejam em desenhos, né? Desenhos animados. A pessoa está hipnotizando a outra com um ritmo ali constante, um ritmo pendular. Enquanto a pessoa está hipnotizada, ela vai falando as coisas com ela, né? Então agora você entrará na casa de fulano e pegará tal coisa. Sim, a pessoa vai, né? Ela não está agindo com a consciência dela, quem está hipnotizada. Então isso acontece no rock. O ritmo está ali constante, a pessoa está hipnotizada, né? Tanto é que muitos shows começam com as peças mais leves ali, né? Então depois que as pessoas já estão animadas, em outra dimensão, já estão hipnotizadas, eles começam a bombardear essa letra totalmente pecaminosa. Uh, enfim, né, não precisa falar sobre a letra do rock. Então, muitas pessoas falam também, né? Ah, tal banda tem 40 músicas escritas ao longo da carreira e duas delas são boas. Tá, você vai aprovar o trabalho desse pessoal por conta disso, por conta dessas músicas, dessas duas músicas que não estou falando que a música é boa, mas que a letra é boa, a letra não tem nada de errado. E talvez a letra seja até bonita mesmo, não tenha nada demais. Mas essa banda ela está trabalhando para a corrupção da sociedade. Porque no show dela não terá só essas duas músicas. Não terá. Então, enfim, quanto à minha apresentação, eu termino por aqui e dou uma dica, né? Eu, graças a Deus, nunca fui roqueiro. Na minha infância eu já até falava que gostava de rock, até falei que gostava de rock, tudo, mas na adolescência mesmo assim, nunca gostei, gostava dessas peças, essas obras que ficam bem famosas, né? Isso aí eu confesso, eu gostei mesmo, até já toquei algumas e tudo mais, mas quem tá tentando sair disso, ficou viciado por conta disso tudo que eu falei, é que vicia mesmo, essa questão de hipnotização e tudo, está tentando sair desse meio, eu recomendo sempre. Claro, nem preciso falar que essas peças que têm letras satânicas, etc., você tem que parar de ouvir, né? Imediatamente, não preciso nem falar. Mas busque sempre ouvir, é, sempre não, mas para sair disso, mudar de fase, vamos assim dizer, essa reeducação musical. A cada 10 músicas que você ouve, começa a colocar várias peças boas, né? Recomendo obras barrocas, obras mais simples de serem escutadas, canto gregoriano, etc. Cantigas E medievais ajudam bastante também. sim, também. E se você me falar, né, mas eu gosto muito dessa banda, não consigo parar de ouvir ela, começa a ouvir a versão acústica dela, que não tem esse ritmo tão presente, dessas obras que a letra não seja tão ruim, né, não sejam tão ruins, e
Assim, aos poucos, você vai tentando mudar, mas, claro, força de vontade, e ouvindo sempre mais essas obras boas e diminuindo aos poucos a frequência de ouvir essas peças ruins, problemáticas, etc. Enfim, o tema eu encerro por aqui. Alguma pergunta, alguma questão a ser ressaltada? Eu gostaria de fazer um comentário. Certa vez eu assisti a um vídeo do Nando Moura, bem antigo, em que ele, entre aspas, busca refutar o estudo do padre Labouche, né? Aquele artigo que ele escreveu de Bach a Pink Floyd, em que ele critica o rock justamente usando a questão da inversão dos elementos da boa música. Segundo o Nando Moura, ele falou que o rock, tem música do rock que a melodia prevalece, ele usa como exemplo Yesterday dos Beatles, e ele diz que há canções, entre aspas, na música erudita, que são, entre aspas, agressivas, né? Ele usa três exemplos. Os exemplos que ele usa é a Toccata e Fuga do Bach, ele usa um dos movimentos do Requiem, não lembro qual era, e o terceiro exemplo é o terceiro movimento do Sonata ao Lar do Beethoven. Segundo ele, essas músicas são análogas ao rock. Olha só a cabeça, olha só o que ele diz, né? Tremenda loucura, né? Outras pessoas podem até falar sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven, né, que começa, né? E isso é rítmico, né? Tem um ritmo ali muito presente. Mas tá, ele usa isso em dois compassos. Eu nem sei quantos compassos tem essa sinfonia, deve passar de 1000, talvez. Ele usa em dois compassos, é só o início. E veja, depois ele vai desenvolver isso, né? Ele vai desenvolvendo isso tudo, uma massa harmônica, melódica também. Ele vai desenvolver isso. Nós temos dois compassos somente, e são compassos que têm notas diferentes, né? Sol e Mi bemol, depois o Fá e o Ré. A gente já tem aqui uma harmonia implícita. Dó menor, talvez Sol com sétima, né? É o Sol com sétima mesmo. Ou seja, comparar isso a rock é assim, é de uma falta de conhecimento imensa, né? Ele estuda música há mais de 20 anos, diz, né? Imagine se fosse menos, né? Inclusive, ele tem, pelo menos no que ele diz, tem formação clássica, né? Conservatório e tudo mais. Conservatório fora do Brasil, né? Essas coisas. É impressionante. E Toccata e Fuga também não entra nessa parte, né? Claro que a música é uma música bem potente, digamos assim, né? Ela, a pessoa que escuta a primeira vez meio que se arrepia, né? Mas não dá para dizer que é análoga ao rock. E ela não é tão marcante por conta do ritmo, né? Não tem esse ritmo tão presente como a Quinta Sinfonia. Ela é marcante mais pela harmonia dela, né? Você tem depois do Ré menor, que começa ela, acho que é um Dó sustenido diminuto, né? Aquele acorde assim, essa coisa bem dissonante, mas depois ele resolve de uma maneira fantástica, de uma maneira genial. Então, você usar um acorde, vamos dizer, entre muitas aspas, né, problemático, dissonante, na música, e falar que ela se assemelha ao rock, assim, enfim, eu desconheço essa formação da pessoa, né? É uma coisa muito simples, qualquer pessoa reconhece isso. Olha a complexidade da tocata e fuga do rock. Ele, para defender o rock, ele usa como exemplo o Yesterday dos Beatles, que, bem, é uma faixa que dura menos de 3 minutos, eu acho, e que está presente dentro de um álbum que está cheio de outras músicas bem revolucionárias. Eu acho que não dá nem para considerar o Yesterday uma exceção, né? Pegar faixinhas de 2, 3 minutos no meio de dezenas, se não centenas, de canções de revolucionárias, não parece algo bem sensato, né? Aquela mesma expressão, né, do relógio parado a certa hora 2 vezes. Né? Você vai confiar nesse relógio que está estragado para olhar a hora? Né? Ou um relógio funcionando que acerta a hora em todo momento, né?
Você vai aprovar os Beatles por conta de uma música, né? Complicado, bem complicado. Né? Ninguém ouve só uma música de um álbum. Ah, eu gosto de Beethoven. Você ouve só uma música dele? Né? Se você gosta só de uma música de Beethoven, eu tenho certeza que você nunca ouviu a música na íntegra. Né? Porque para você chegar a um ponto de ouvir, por exemplo, uma sinfonia que dura mais de meia hora, você ouviu o primeiro movimento de, por exemplo, a Sonata ao Luar. Né? Então não tem essa de, eu vou selecionando as músicas boas que tem no rock. Tá, você vai selecionar, mas você vai passar por muitas ruins também. E olha o que essa banda fez ao longo de tanto tempo. Olha a destruição que ela causou na sociedade. E nem precisa falar dos Beatles, né? Os Beatles, além de uma banda, né? Eles falavam que eram maiores que Deus, né? Etc. Veja a destruição da sociedade que esse pessoal causou. John Lennon, que era o Pode líder falar. dos Beatles, ele me falou que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, segundo ele, Jesus Cristo era famoso somente onde o cristianismo prevaleceu, só que eles eram famosos no mundo inteiro, mesmo onde o cristianismo não alcançou. O John Lennon falou isso. Bem, e sabemos que tipo de vida o John Lennon tinha, né? Ele era um homem bem depravado mesmo. Sim, aí que tá. Aquela questão que eu tinha comentado. O rock ele não é somente um gênero musical. O blues talvez até seja. O blues ele não tem essa. Não precisa nem comparar, né? O blues é assim mesmo. Ele não tem essa proporção do rock, ele não teve essa proporção do rock. Agora, o rock não, ele, além de um gênero musical, ele foi um gênero revolucionário, né? Ele teve esse caráter da revolução pós metade do século XX. Ele está bem atrelado a essa destruição da cultura ocidental, etc. Não vou entrar em detalhes nisso. É um corruptor de juventude, digamos assim, né? Sim, Creio veja, que não, é só um pequeno comentário, né? Como o rock destruiu o pensamento das pessoas, toda essa questão. Uma pessoa mais velha tem que ser o espelho dos jovens, né? Os jovens devem se espelhar nas pessoas mais velhas. Tente se espelhar hoje nessas pessoas que viveram o tempo do rock. São idosos que veem a homossexualidade como coisa normal, né? Não se estranham disso, né? Drogas, talvez só as drogas mais pesadas que eles julgam como ruins, né? Maconha normal, ah, programas de televisão bem baixos, né? E acham isso bem normal também, assistir esses programas. Então, o rock corrompeu toda essa sociedade. Você não vê uma pessoa que conseguiu manter esses costumes lá de trás, que passou pelo rock e continua na igreja e tudo. Não, ele criou uma total oposição entre os bons costumes à, à, à perdição mesmo. E ele foi para o lado da perdição. Isso é tão verdadeiro, né, que podemos notar que, por exemplo, já na época de Platão, quando na parte da República, né, onde ele vai falar, ele primeiro fala das obras de literatura que devem ser censuradas, né, porque podem ser más indutores para a juventude, né, quando ele fala de alguns trechos de Homero e Hesíodo, se eu não me engano. Ele fala também dos modos, né, dos modos gregos lá, que o Diego provavelmente conhece. Ele fala quais que devem ser censurados ou não, né, e fala que não há como notar, não há como perceber uma mudança na música, né, no modo de como a música é ordenada, sem perceber o modo de como o Estado se adequa, né, ou seja, o poder que tem a música nos comportamentos, né, no ordenamento da vida do indivíduo, né, do cidadão. Então, é interessante notar como o rock, né, e toda a decadência da música, que a gente pode assinalar a origem remota no romantismo, né, até na própria literatura, a tendência foi sempre ficar mais disforme, né? E essa disformidade, essa desordem acompanhou também, né, dos comportamentos da sociedade, né? Claro que a música não é o único indutor, mas é um dos fortes, né? É muito interessante essa parte que o Diego assinalou. eu ia comentar que se você se repararem bem, o rock é um gênero, digamos assim, comunista, porque ele busca padronizar os costumes de todo o canto onde ele vai. Tá? Porque antigamente, na época do Barroco,
A gente vê uma certa identidade, né? O barroco italiano é diferente do barroco germânico, que é diferente do barroco britânico, e até mesmo barroco brasileiro. Você vê que havia, né, certa identidade de nação para nação, em termos musicais, assim. O rock, ele surgiu e padronizou tudo, entendeu? Você vai ver tudo mais ou menos igual. E com o rock, claro, vão surgir corrupções, né? O que é o pop senão uma corrupção do rock, né? O que é música eletrônica, música entre aspas, porque o rock ainda, alguma fase de rock ainda pode ser chamada de música secundum quid, né? Música eletrônica, acho que nem isso é, mas também surgiu como corrupção do rock e também surgiu como um padronizador cultural, né? Não tem nenhuma nação na Terra hoje que não esteja infectada pelo rock. E isso é próprio desses gêneros, né? Porque eles são propriamente industriais, né? O fim deles é esse mesmo. Vou além, eu estava esquecendo disso. O funk mesmo, o funk carioca, o funk do Brasil. Vejam, muitos roqueiros ficam falando, né? Que o rock nem se compara ao funk, etc. Mas se compara sim, está em pé de igualdade. Vejam, o que é mais marcante no funk? O ritmo. O que é mais marcante no rock? O ritmo. Harmonia. Funk não tem harmonia. No rock nós temos um acompanhamento, mas que não é harmônico, porque não tem a nota principal ali de dar o caráter harmônico a ela. E melodia? Não tem. Rock não tem melodia e funk também não tem. E a letra? A letra do funk é tão ruim quanto a do rock também, né? Do funk sempre bate na tecla de droga, sexo livre, né? E pecado da luxúria, a ostentação, etc. O rock vai talvez até mais além, sobre a questão de satanismo e tudo. O que pode diferenciar os dois é a questão da produção, a produção artística mesmo que eu falo, a produção musical. Você pegar todas as ideias e transformar isso em música. A produção do rock, ela é mais bem feita, ela é melhor. Realmente, é feito em um estúdio muito bom, o som é muito limpo, coisa que não acontece no funk. A qualidade sonora do funk é muito ruim, em termos de produção. Agora, em questões musicais mesmo, estão em pé de igualdade. O funk é tão ruim quanto o rock. Não, o rock não é melhor que o funk, como gênero. Como gênero, eles Provável, não... Pode falar? e provável que ele pode dizer, de certo modo, que o rock é até pior, né? Porque ele pretende se armar com uma roupagem, né, mais, como posso dizer, mais ordenada, digamos assim, né? Mais produzida, mas na verdade o funk é uma espécie de rock, assim, sem essas roupagens, eu diria. O rock tem muito mais projeção, né? O rock, como eu disse, o rock é o gênero musical mais popular do mundo, né? Inclusive, qual foi o concerto musical com o maior público da história? Foi um concerto do Rod Stewart, no Rio de Janeiro, que atraiu 3,5 milhões de pessoas no Copacabana. Recentemente, o Rolling Stones, eles fizeram um concerto também aberto, também em Copacabana, e atraiu 3 milhões de pessoas, né? Qual artista brasileiro consegue atrair tanta gente, mesmo fazendo show de graça? Podemos diferenciar o rock com o funk nessa questão da projeção mesmo. O público que o rock alcança realmente é muito superior ao funk, porque o funk, embora tenha tomado quase que o Brasil todo, está no Brasil, né? A gente não mandou esse mal para outros países, eles têm a sorte disso. Infelizmente está com a gente somente isso. Por Mas o rock enquanto. não, o rock por enquanto. Mas o rock atingiu quase que o mundo todo. E eu deixo a pergunta, né? Para que cada um reflita. Se o rock não existisse, porque o rock ele vem antes do funk carioca, será que o funk chegaria onde chegou? Será que o funk ele se tornaria esse gênero? A minha opinião é de que não. O funk não existiria se o rock não chegasse onde chegou, né? Porque todos esses gêneros que o senhor falou, pop, uh, esses gêneros modernos, né? Música Todos eletrônica, eles vêm né? do isso, eletrônica, exato. Todos eles vêm do funk, todos eles vêm do rock. E o funk está em pé de igualdade com o pop também, música eletrônica, né? E o rock, vamos dizer, é o pai de todos eles. E o jazz e o blues são os avós, né? Esses dias vão preparando a pessoa para se acostumar com ritmo ruim, né? Com música ruim.
Sim, Até chegar na não música, porque funk é a autêntica não música já, né? Não dá pra chamar de música em nenhum sentido do termo. Porque é um ruído com rima, né? sim, o rock, pelo menos, igual, não sei se foi o Abner que disse, o rock tem essa roupagem, né? Ele tem essa casca ali de uma produção muito boa, né? O funk não, se você coloca o funk mesmo em um fone de ouvido, você percebe ali a questão dos ruídos e tudo, uma produção muito porca mesmo. Já o rock não, é um som limpo, um som bonito, é um som bom de se ouvir, né? É um som mesmo de uma orquestra, uma gravação de uma orquestra bem feita, né? Uma produção boa que está por trás disso. Mas a música em si é ruim. A música é ruim. Então você pode talvez até comparar o funk com o rock de acordo com a produção fonográfica. A produção ali, você ouvir o rock na internet e tudo mais. Mas vai no show dos dois. Os dois são tão ruins quanto, né? Talvez a produção do rock seja até maior, um palco mais bonito, equipamentos melhores e tudo mais, mas o funk também não está longe. É tão ruim quanto, e o funk é um dos filhos do rock também. Perfeito. Então podemos encerrar? Sim, por mim sim. Ok. Então, agradecemos ao Diego Marques pela exposição, tá? E também ao Abner pelos comentários. E fiquemos por aqui. Salve Maria.